Bom dia, Pai do Senhor Jesus, bom estar com você. Dia de oração, 6 horas da manhã, e hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 46, versículo 1. Esse texto diz que assim que Jacó, que é Israel, recebeu a notícia de que seu filho vive, José, ele então se levanta e diz: basta, verei a face do meu filho. Isso ali no finalzinho do capítulo 45. Mas o capítulo 46 diz que, preparando Jacó todas as suas coisas, ele não vai para o Egito diretamente, mas ele vai para Beceba, e ali ele adora ao Senhor, ele busca a Deus. E após aquele momento de adoração e de buscar a Deus, o Senhor fala com Jacó e diz: não tenhas medo de ir ao Egito, porque eu descerei contigo. E Deus ali faz uma série de promessas que se cumprirão mais à frente na vida de Jacó. O que eu quero e o que eu tenho aprendido com esse texto é responder a seguinte pergunta: o que você faz, em primeiro lugar, quando recebe uma notícia, seja ela boa ou ruim? Qual é a tua primeira ação? Às vezes, quando recebemos uma notícia boa, querido, nós vibramos, nós celebramos, nós ligamos para as pessoas queridas, né, para contar essa boa notícia. Nós, de alguma forma, ficamos ali gratos a Deus, mas nem sempre paramos para adorar a Deus por aquela notícia. É interessante que Jacó, ele não faz apenas uma oração de agradecimento. Ele não apenas fala: Senhor, Adonai, obrigado porque eu vi a face do meu filho. Não. Ele sai da sua casa e vai para Beceba, que era o lugar que ele estava acostumado a adorar, e tira um momento de adoração. Irmãos, como isso é profundo. Ser grato a Deus não é apenas dizer muito obrigado, Deus. Ser grato a Deus é tirar um momento com Deus para adorar. A nossa gratidão a Deus se revela na nossa adoração, no nosso culto, no tempo que a gente tira com Deus para ali celebrar a Ele por tudo aquilo que Ele faz por nós. Às vezes, numa notícia ruim, nós queremos tomar logo as providências necessárias humanas, seja providenciar o carro para poder levar ao hospital, seja pensar, e agora como é que eu vou pagar tal conta, já que tal coisa quebrou, como é que eu vou comprar? E a gente começa a tentar resolver as coisas no campo natural. E a gente também percebe na vida de Jacó que quando as notícias eram ruins, ele também tirava um tempo para adorar. Aconteceu isso quando ele fugiu da sua casa, depois de ter enganado seu irmão, mesmo errado, ele foi buscar a Deus, e a gente percebe isso quando ele está voltando para sua casa, no caminho para se encontrar com Esaú. Ele passa ali uma noite falando com Deus e brigando com o anjo. Jacó era um homem que tirava tempo para adorar. Às vezes a gente diz que não tem tempo para fazer as coisas de Deus. Eu acho interessante uma pergunta que eu sempre faço, né? Quando alguém diz para mim que não tem tempo, eu digo: mas se fosse para ganhar dinheiro, você teria, né? Se fosse: eu não tenho tempo para ir na reunião de oração, eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para separar um tempo com Deus. Mas se fosse para ganhar dinheiro, uma reunião marcada, uma entrevista de emprego, você estaria lá naquele dia, naquele horário. Temos que pensar quem é a nossa prioridade em nossas vidas. Temos que pensar que buscar a Deus em primeiro lugar não é simplesmente ter o pensamento de Deus em nossos corações. Não é simplesmente dizer: eu tenho a minha fé,
eu tenho a minha maneira de adorar. Vou te dizer uma coisa, querido. Deus não quer a sua adoração da sua maneira. Isso é um erro triste, teológico, eu posso dizer, às vezes, até diabólico. Porque Jesus, quando os discípulos lhe perguntaram, mestre, ensina-nos a orar, Jesus não respondeu, ore do seu jeito, ore da maneira que você sabe, ore do jeito que você entende que deve ser. Jesus não fez isso. Jesus falou, quando orares, orai assim. E aí ele começou ali a dizer o que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Mas esse texto, onde tem ali o que a gente conhece como oração do Pai Nosso, não é uma oração. O Pai Nosso não é uma oração. Não é um texto que revela os princípios bíblicos da oração. Então, a gente tem que pegar as chaves de princípios. Jesus não falou, ore do jeito que você quiser, mas ore assim, Pai nosso que está no céu. Entenda Deus como Pai, entenda o lugar de Deus, a grandeza de Deus, entenda que Ele está no céu, mas Ele é seu Pai, Ele habita dentro de você. Santificado seja teu nome, entenda que o nome de Deus tem que ser santificado na sua oração. Jesus não disse, orai do seu jeito. É lógico que, como crianças que aprendem e evoluem, nós iremos começar, né? Como criança começa a falar. Sara, quando começou a falar, ela falou pedir água, chamando de Iá. Hoje, ela já fala frases, né, completas, e a gente vai educando para ensinar as frases corretas. Então, quando ela quer dizer que algo é muito bom, ela diz é mais bom. E a gente está ensinando, dizendo que, não, olha, filha, não se diz mais bom, se diz melhor. E ela está, então tá bom, papai, isto é melhor. Então, a gente vai ensinando. É lógico que no início da nossa caminhada, a gente não vai ter o conhecimento pleno, e aí vai fazer as coisas do nosso jeito, e vai fazer as coisas da maneira que sabemos fazer, como uma criança que é recém-nascida. Mas é necessário que cresçamos e venhamos a aprender a servir a Deus como Ele quer que nós o sirvamos, e não como a gente acha que deve servi-lo. O grande problema hoje da igreja é que cada um quer fazer segundo o seu coração. Quem é a tua prioridade? Qual é a tua primeira ação? Qual é a minha primeira ação? Qual é a nossa primeira ação quando temos um problema a resolver, quando temos uma notícia a receber, seja ela boa ou ruim? Eu acho interessante demais isso, porque imagina a saudade que Jacó estava, imagina a alegria que ele estava ali em relação ao seu filho, né? Que ele descobre depois de quase 20 anos, ele descobre que seu filho, que ele pensou que estava morto, vive, e agora era governador do Egito, numa posição de status social. Nossa, que alegria! E qual é a atitude de Jacó? Vou descer e vou ver meu filho, mas antes vou tirar um tempo com Deus para saber se essa é a vontade de Deus. E aí Deus confirma, vai sem medo. Quando, querido, você coloca uma vida de adoração em primeiro lugar, o Espírito Santo vai te dar uma ordem, vai sem medo, vai sem temer, vai porque eu sou contigo, vai, avança, progrida, conquiste, tenha novos ambientes, conquiste novas coisas, não tenha medo de mudanças, porque eu sou contigo, porque você tem uma vida de adoração. Se você está andando com medo, se você está numa vida de dúvidas, se você está pensando se aquilo que você está fazendo está certo ou está errado, se você vive numa vida de incertezas, talvez seja porque a sua vida de adoração não esteja em dia. Talvez seja porque Deus não tem sido o primeiro na sua vida. Porque quando Deus se assenta no trono do nosso coração,
como o primeiro, como a voz de comando, quando somos guiados pelo Espírito Santo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós podemos ir sem medo, podemos avançar sem medo, podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade sem medo. Deus não quer que os seus filhos vivam com medo. E como que a gente perde o medo? Ouvindo a voz de Deus. A Sara, toda vez que vai dormir, ela me fala: papai, conta uma história. E eu conto uma história bíblica para ela, de preferência. Lógico que eu misturo o bíblico com o lúdico para transformar aquela história numa coisa interessante para uma criança de 4 anos. Quando eu vou falar de Abraão, primeiro eu conto a história do boi José, que pertencia a Abraão. E a gente conta ali toda uma narrativa do boi Naná, José, Salomão. A gente inventa lá um nome qualquer, que no final vai dar na história de Abraão. E a gente está sempre colocando lúdico para que a criança, e assim a gente vai ensinando a palavra de Deus. E a última agora eu contei para ela durante quase uma semana a história de José, misturando esse lúdico. E uma vez eu perguntei: filha, por que você gosta de dormir ouvindo o papai contar a história? Ela falou: papai, é porque me acalma. A voz do nosso pai, querido, ela nos acalma. Ela tira o medo. Ela nos faz descansar. Então, se você anda agitado, se você anda preocupado, se você anda nervoso, nervosa, se você anda com medo, para um pouquinho. Entenda que a solução não está na sua força, não está no seu talento, não está na sua capacidade, mas a solução está em Deus. Para um pouquinho, adora o Senhor e espere ouvir a voz do seu Pai, que vai te acalmar, que vai te centrar, que vai fazer com que você tome as decisões corretas para que você possa ir sem medo. Deus quer que você vá. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você estacione na vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja uma vida relacional. Deus quer que você avance. Deus nos compara com árvore, irmãos, e a árvore ela só tende a crescer, avançar e a se expandir. A vida toda da árvore ela está ali se renovando, crescendo, se expandindo. E é assim que Deus quer que você faça. Deus quer que você cresça, que você se renove, que você expanda a vida toda. Quer que você vá, e vá sem medo. E o que eu preciso para fazer isso? Uma vida de adoração. Tirar um tempo para ouvir Deus. E aí eu quero fechar, queridos, com uma palavra que é muito forte, mas é necessário que a gente entenda. Deus só dá a segunda ordem depois da gente cumprir a primeira. Grave isso no seu coração. Se você puder repetir, repita comigo. Deus só dá a segunda ordem depois que a gente cumprir a primeira. Quando Deus fala algo conosco, Ele espera que a gente tenha pressa em obedecer. Deus, Ele tem toda a paciência do mundo para nos ensinar, mas uma vez que Ele falou, que Ele ensinou, que há um entendimento, Ele espera que tenha pressa. E enquanto nós não falarmos, não agirmos a primeira ordem, Deus não fala a segunda. Deus manda Abraão sair de sua terra, da sua parentela,
para um lugar que Deus iria mostrar. Abraão sai da sua terra, mas não da sua parentela. Ele leva Ló com ele. Enquanto Abraão estava com Ló, Deus não falou com Abraão. Mas quando Abraão se apartou de Ló, Deus então fala com Abraão novamente. Às vezes você está querendo que Deus fale de novo, mas a primeira ordem não foi cumprida 100%. O que Deus já falou ao seu coração, que ainda não está se cumprindo 100%. A voz de Deus vai voltar a aparecer. A voz de Deus vai voltar a ministrar, vai voltar, aquela palavra direta vai voltar a acontecer. Essa palavra que tira o medo, que te dá a orientação de ir, essa palavra que te impulsiona para frente, ela voltará quando a gente cumprir 100% o que foi pedido anteriormente. É como um jogo de xadrez. O Senhor, ele deu um passo. É necessário que nós venhamos dar o nosso passo para que Deus dê o próximo. E assim a gente vai caminhando e avançando e indo sem ter medo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e que Deus te abençoe.